Borgo, eu queria te ouvir sobre esse quebra-cabeça que você está montando sobre o 8 de janeiro. E repito o motivo. Encontramos algumas peças perdidas ao longo dos últimos dias que evidencia, pelo menos até aqui, a armadilha que foi preparada para colocar ali brasileiros de bem numa situação que nos preocupa até hoje diante de todos os absurdos, né, enfim, tudo que a gente está acompanhando. Eu queria te ouvir, Burgo, nessa construção que rapidamente você nos apresentou na última terça e pedir para que a gente fizesse isso mais pausadamente, porque tem uma cronologia, tem personagens, e eu acho que é importante que a gente consiga traduzir isso para quem nos acompanha, porque para Auriverde, o 8 de janeiro, a gente passa a entender que foi um golpe, sim. Mas não foi o golpe da direita, não. Conta aí, Boa. Então, olha, eu tive acesso a um documento que a Câmara dos Deputados recebeu na metade do ano passado. Eu vou ler um pedaço aqui para contextualizar. O diretor-geral da Polícia Federal provocou a realização de uma reunião em caráter de urgência com a participação de representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para tratar do tema, que seria o risco dos atos dia 8. Referida reunião ocorreu no dia 7/1 de 2023, Pitoli, portanto, no sábado antes daqueles atos. Na sede daquela secretaria distrital, onde se encontravam o senhor secretário de Segurança Adjunto, Dr. Fernando de Souza Oliveira, presta atenção nesse nome agora, a responsável pelo planejamento da segurança, Coronel PM Cíntia Queiroz, que é quem criou o PAI, né? E pela polícia, PAI, Plano de Ações Integradas. A gente comentou estratégicas na terça-feira, mas Plano de Ações Integradas. E pela Polícia Federal, o diretor-geral, Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues. O atual coordenador-geral de Contra-Inteligência, Dr. Tiago Severo de Rezende, e o então chefe do Comando de Operações Tática, COT. Na ocasião, o senhor diretor-geral da Polícia Federal externou a preocupação da Polícia Federal com o deslocamento de pessoas para Brasílias, marcadas para o dia seguinte, ou seja, no domingo, objetivando ocupar a esplanada dos ministérios e contestar o resultado das urnas eleitorais conforme ampla divulgação em redes sociais, ao que foi informado pelos representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal de que estavam cientes. Portanto, quem coordenou, quem montou o Plano de Ações Integradas, Coronel Cíntia, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, estava ciente daquelas viagens, do deslocamento para Brasília. Prossegue a Coronel, o documento. E que haviam se planejado adequadamente para manter a segurança diante do evento anunciado. O senhor diretor-geral da Polícia Federal destacou na ocasião o elevado grau de ameaça à segurança e solicitou providências visando o isolamento da esplanada dos ministérios, de modo a impedir a aproximação daquelas pessoas que se mostravam pelas redes sociais inconformadas com os resultados das eleições presidenciais. Destacou que aquela movimentação seria, em tese, por si só, um ato criminoso, pois atentaria contra o Estado Democrático de Direito, conforme a legislação de regência. Ao passo, e aqui termina, Vitória, a parte acho que mais importante, ao passo em que os representantes da Secretaria de Segurança Pública manifestaram um entendimento diverso, alegando que se trataria de uma simples manifestação de cunho político. Portanto, no sábado, antes daqueles atos ocorrerem, o doutor Andrei, delegado da Polícia Federal, ele provoca uma reunião com representantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ele deixa claro, olha, tem ônibus vindo para cá, a intenção é tomar a esplanada. E os representantes da Secretaria do DF falam, não, é uma manifestação de cunho político. Não bastasse, o doutor Andrei vai e comunica o Flávio Dino, ministro da Justiça. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, doutor Saulo, que era diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no depoimento na CPI dos atos que ele deu na Câmara Federal, ele deixou claro que entre os dias 2 e 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas
sendo que no sábado, no domingo pela manhã, perdão, do dia 8, o Dr. Saulo comunicou o G. Dias que 150 ônibus estariam indo para Brasília com intenções ali de ocupar, com intenções que poderia dar problema, tanto é que o G. Dias, isso aí o próprio Dr. Saulo disse no depoimento, ele fala que o G. Dias às 8h30 da manhã, ele fala, acho que vamos ter problemas. Detalhe, a invasão ali, a ocupação, a manifestação ocorreu por volta das 15 horas, tá? 20 horas antes, Pitoli coincide com aquela reunião da Polícia Federal, lá com o delegado da Polícia Federal, na Secretaria de Segurança. Nesse período da reunião, quando o delegado da Polícia Federal alerta que pode ter invasão da esplanada, com manifestantes querendo contestar o resultado das urnas, o que acontece? O G. Dias, ele dispensa um batalhão de 38 policiais da Guarda Presidencial. Olha que interessante. De manhã, o Flávio Dino vai para o Ministério da Justiça com mais algumas pessoas que nós não sabemos quem são essas pessoas e essas imagens são apagadas. A Coronel Cíntia, lembra que ficou responsável pelo plano de ações integradas, que mesmo diante ali o alerta do doutor Andrei da Polícia Federal, ela falou, não, é uma manifestação tranquila, tal. Ela dá um depoimento na CPI, desta vez do Distrito Federal e não da Câmara dos Deputados, onde ela fala, estava previsto a descida dos manifestantes para segunda. Mas espera um pouquinho, o delegado tinha falado para ela no sábado, olha, amanhã eles vão descer. A previsão, nós temos informações, os alertas da ABIN. E a Coronel Cíntia fala assim, não, a previsão é para segunda-feira. Perfeito. Só que no domingo, Pitoli, por volta de 1h da tarde, aí que entra outra figura-chave nesse quebra-cabeça. O Coronel Edivan, coronel do trânsito, ele sobe num trio elétrico e ele fala para os manifestantes, olha, vocês vão descer para a esplanada, que por sinal estava fechada, viu, Pitoli? E alguém liberou a abertura da esplanada para que os manifestantes passassem. Essas são informações que nós temos, inclusive, com fontes dizendo que foi o próprio pessoal do trânsito que tirou ali as barricadas e os bloquetes que acabou liberando as pessoas, os manifestantes, para passarem. Então, existia um plano de ação integrada para dar a contingência, para segurar essas pessoas, caso descessem na segunda-feira, existia. Agora, como que um coronel, ele sobe num trio elétrico? Pitoli, eu tive lá. Eu cobri, foi acho que o único jornalista, o único meio de comunicação do mundo que entrou dentro do QG. Nós transmitimos aqui. As pessoas não queriam descer para a embaixada, para a esplanada. Elas falavam que era uma ratoeira, que era golpe, que não era para descer. Aí quem teria autorizado esse coronel Edivan para subir num trio elétrico na frente dos manifestantes, sendo que o G. Dias já sabia, por volta ali de meio-dia e meia, 1h da tarde, o doutor Saulo, ele afirma categoricamente ao G. Dias, vão descer para ocupar a esplanada. Tem trio elétrico em frente na Praça dos Cristais, ali no QG do Exército, tem trio elétrico falando, convocando o povo para descer. Como que esse coronel Edivan do trânsito, ele me sobe num trio elétrico e fala para as pessoas, olha, vocês vão descer, a polícia vai dar segurança, a polícia vai organizar a descida. Espera um pouquinho, Pitoli. E aí junta o Flávio Dino no Ministério já vendo a banda passar, o G. Dias, que tinha informações desde o dia 2 com 33 informes, e aí cancela um pelotão. As pessoas que estavam no QG do Exército também têm um depoimento do general Dutra, dizendo que tinha sido feito um levantamento ali antes do dia 6, que tinha em torno de 300 pessoas. 150 eram pessoas em vulnerabilidade social, que foram para aquele local porque não tinham o que comer. Então eles foram para lá, porque tinha as refeições, igreja, muita gente ajudando, eles foram para lá para comer, não era nem manifestante. E as outras 150 eram pessoas que não tinham dinheiro para voltar para os seus estados. Então, quer dizer, ali se misturaram com pessoas que chegaram de outros estados e esse coronel vai e garante a segurança dos manifestantes para descer até a esplanada, contrariando o plano de ações integradas. Então, tem algumas coisas que não se encaixam. E aí nós vimos pessoas com máscara no rosto, com vinagre, né, para retardar ou ali não deixar o efeito das bombas de gás. E detalhe,
O próprio coronel Edivan, que subiu nesse trio elétrico e que garantiu a segurança dos manifestantes para descer a embaixada, durante o trajeto ele prendeu algumas pessoas com máscaras, com vinagres, com estilingue. Ou seja, eram pessoas infiltradas que eles já sabiam. Outro fato, quando começa a descer os manifestantes em relação à esplanada, chegando ali perto da rodoviária, o G. Dias ele convoca um pelotão de polícia e não 2, que seria o normal para conter aquela manifestação. O normal já seria lá a Força Nacional, que o Flávio Dino, na sexta-feira, no dia 6, já tinha assinado uma portaria, eu tenho a cópia dessa portaria, autorizando o uso da Força Nacional. Agora, a Força Nacional não estava lá para conter os manifestantes, o pelotão da Guarda Presidencial para garantir a segurança do presidente e do palácio do presidente foi dispensado pelo G. Dias. O G. Dias sabia, 8h30 da manhã ele fala para o diretor da ABIN, vamos ter problemas. Um dia antes, na reunião na Secretaria de Segurança Pública, o delegado da Polícia Federal avisa a Coronel Cíntia, que fez o plano de ações integradas, da possibilidade de ocupação, de invasão da esplanada. Espera um pouquinho, ninguém tomou atitude e ainda no final o Coronel Edivan do Trânsito ele fala, não, vamos descer para lá. Muitas pessoas comentaram que só confiaram, só desceram para a esplanada porque tiveram a segurança de um representante da Polícia Militar, que seria o Coronel Edivan. Então, Pitoli, não fecha esse quebra-cabeça, não tem golpe dos manifestantes, da tiazinha da Bíblia, o que seria uma coisa óbvia, tá? Na minha opinião, que eu entendo, aliás, eu não tenho dúvida nenhuma, essa é uma opinião minha, pegaram a revolta das pessoas com tudo que estava acontecendo e falaram, vocês querem brigar? Vocês estão descontentes? Colocam os invasores lá, colocam os infiltrados e leve esse pessoal para uma ratoeira. Tanto é que o próprio general lá, acho que foi o Dutra, que se vangloriou de ter conversado com o presidente, ele fala assim num tom quase que de deboche, chamando as pessoas, os manifestantes, de alucinados, porque eles achavam que o exército estaria lá para defender a população. Ora que coisa, né, Pitoli? Exército defendendo a população. E o pior ainda, por fim, quando termina as manifestações, que as pessoas que entraram, porque a gente tem que separar quem foi lá vandalizou, quebrou prédio público, de quem estava na esplanada, que o próprio ministro da Defesa, o Múcio, ele disse quando tomou posse ali no primeiro, segundo dia de governo, ele falou, essas manifestações são da democracia. O ministro da Defesa disse, eu tenho parentes no QG, no Exército, fazendo manifestação. Então, quer dizer, se o ministro da Defesa diz que é da democracia, então quem estava no QG do Exército não havia a mínima possibilidade de ser preso. Mas aí, para colocar todo mundo nesse balaio, o que eles fazem? Os manifestantes da esplanada voltam, ao invés do Exército, das Forças Armadas cercarem o local para não misturar os manifestantes, para terem individualização de pena, individualização de conduta, ele deixa misturar todos para depois praticar aquela perfídia e levar para a Polícia Federal. E rapidamente eu já acrescento da história, para mostrar o que o Borgo está mostrando, que a gente vai abrir discussão e vai continuar discutindo. Em 27 de fevereiro de 1933, ocorreu na Alemanha o incêndio do Reichstag. Botou fogo lá, 4 semanas depois de Hitler ser alçado ao cargo de chanceler. Esse evento foi utilizado por Adolf Hitler para entrar com enorme perseguição às pessoas e acabar com o que seria a República de Weimar democrática e entrar para o regime nazista. No Brasil, em 1937, Getúlio Vargas utilizou o plano Cohen. Esse plano era um plano que, disse Getúlio Vargas, eram os comunistas tentando tomar o poder no Brasil. A partir disso, Getúlio Vargas implantou a ditadura do Estado Novo. Então, o que acontece dia 8 de janeiro no Brasil, historicamente, pode se aliar realmente a esses processos históricos de criar uma situação para apontar o inimigo produzido na prática por quem quer se vangloriar ou dar resultado. A frase é sempre aquele negócio, né, Borgo? Quem é que foi beneficiado? Aí você descobre quem produz o problema. Se o golpe é do Bolsonaro, é o que nós conversamos na terça-feira. Se o golpe é do Bolsonaro, por que o Dino não mostrou as imagens? A empresa pagou as imagens de segurança? Uma banana! Daí você viu que absurdo, né? Realmente é um absurdo o que tem sido feito ali com aqueles presos políticos que já deveriam estar soltos porque, na verdade, não cometeram crime nenhum e aqueles que foram identificados depredando ali o patrimônio público já deveriam estar pagando e fim de papo. Mas olha só, nós temos agora uma outra matéria muito importante,
Preste atenção, pessoal. O ministro Gilmar Mendes esteve ali em Portugal e deu uma declaração seríssima, gravíssima, sobre os políticos, sobre o parlamento, sobre aqueles que realmente têm o poder nas mãos, foram eleitos pelo povo, foram escolhidos pelo povo. Olha só o que o Gilmar Mendes traz agora. É de cair o queixo, pessoal. Parece que o STF quer mandar em tudo. Quer mandar no judiciário, no legislativo, no executivo. Preste atenção no que ele falou. Quem vai trazer é o pessoal da Revista Oeste. Essa matéria, pessoal, é realmente cair o queixo. Veja e nós voltamos em seguida. O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que há uma onda de ataques ao Poder Judiciário e de retrocesso democrático em curso no mundo todo. No domingo, durante conferência em Portugal, o ministro sugeriu a existência do que chamou de iniciativas populistas para minar a independência do Poder Judiciário. No caso do Brasil, Gilmar Mendes declarou que há uma proposição neste sentido, tramitando no Legislativo, de autoria de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Movidos por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, várias propostas de emenda constitucional foram recentemente apresentadas ao Congresso. Para citar algumas, uma das propostas busca criar mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, algo inédito na experiência brasileira, na qual todo juiz tem mandato vitalício. Outra proposta permite que o parlamento anule as decisões do Supremo Tribunal que, segundo a maioria, ultrapassem a competência legislativa. Essas medidas provavelmente não serão aprovadas pelo parlamento, mas, se forem, serão barradas pelo Supremo Tribunal. Fecho aspas. Ainda sobre o tema, Gilmar Mendes declarou, abro aspas, novamente. Embora a estrutura judicial seja frequentemente complexa e obscura, e reformas possam ser frutíferas e, portanto, bem-vindas, reformas maliciosas com o único intuito de minar a independência judicial não podem ser toleradas, pois elas fazem parte da onda de retrocesso democrático que ocorre globalmente, encontrando no judiciário seu principal defensor e talvez a última fortaleza em pé. Fecho aspas para o ministro Gilmar Mendes. Olha, a gente encontrou essa declaração aos 45 do segundo tempo, foi dada num evento em Portugal, Augusto. Em Portugal. Todos eles só falam fora do Brasil, né? Em Portugal, eu sugiro o seguinte, não precisa fazer o teste da Paulista, não. Faça o teste... É Lisboa que ele está? Deve ser, não, passa por lá. Sai às ruas de Lisboa. Algum brasileiro, turma brinca dizendo que cearense você encontra em qualquer país do mundo, né? Cearense é um migrante mesmo, aí eu gosto muito dessa faceta do cearense. Onde você vai, você encontra. O brasileiro bravo bravo é gentileza. Sim. Bravo com o Supremo você encontra em qualquer lugar do planeta. Eles têm de andar com pessoas, ônibus ali pertinho, uma van esperando e tal, eles têm de andar protegidos, porque senão vai aparecer alguém gritando coisas em português, né? São palavras perfeitamente inteligíveis e não são agradáveis. Por que o brasileiro agora deu de ser tão ingrato? O brasileiro, ele sempre vê o lado bom dos homens públicos, né? E não consegue enxergar essa luta insana do Supremo em favor da democracia. Eles estão cuidando da verdade, eles estão querendo purificar as redes sociais e ninguém percebe isso. Agora estão querendo mandato para ministro e ele vem dizendo, como? Isso nunca aconteceu. O que nunca aconteceu foi um Supremo tão ativista quanto esse bando de advogados, quanto formado por esse bando de advogados que é o de hoje. O único que foi aprovado num concurso de ingresso na magistratura foi o Fux, que esqueceu tudo que aprendeu como juiz trabalhando na primeira instância do Rio de Janeiro e na segunda. Aí ele já começou a virar o político que
que acha que a culpa é do robô. A culpa toda é do robô. Precisa prender o robô para resolver o problema das fake news. Aí entra o Toffoli para falar dos trens de Minas e tal. Aquilo ali é um negócio que, se você juntar pega uma junta psiquiátrica, põe ali nos bastidores para assistir, olha, eles não vão dar voz de prisão porque eles não são, não têm esse poder de polícia. Mas eles vão sugerir uma camisa de força, mas não vai sobrar para ninguém, não vai faltar para ninguém. Para ninguém. Piotr, é Lisboa, sim, Augusto, Claro. Nesse evento. Agora, quando o ministro Gilmar Mendes diz que medidas podem até ser aprovadas pelo Congresso, mas se forem, serão barradas pelo Supremo, trocando em miúdos, para usar aí o português, né? Ele quer dizer que com o povo, a né? vontade popular não vai ser cumprida. Combinar Simples com assim. o povo. Ele acabou de dizer que o Congresso não pode legislar. E se legislar e eles discordarem, eles vão lá e mudam tudo. Não, embora seja poder legislativo. Sim, sim, não pode legislar. O poder judiciário, que só devia julgar e corretamente, esse legisla. Claro, né? O executivo vai brigar com eles. Tem um ladrão que assumiu a presidência porque eles soltaram. Eu vou pegar essa último trecho de aspas que você leu aí, Paula, do ministro Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte: embora a estrutura judicial seja frequentemente complexa e obscura, ele disse, um dos sentidos de algo obscuro é que é sombrio. Pronto. Bom, ele está dizendo então que a estrutura judicial é sombria, mas vamos lá. Reformas possam ser frutíferas e, portanto, bem-vindas. Reformas maliciosas, com o intuito de minar a independência judicial, não podem ser toleradas. Mandato de ministro, eu já ouvi isso nos anos 90. Nos anos 90 eu fiz reportagens sobre esse assunto. Não tinha bolsonarismo naquela época. Aí a outra decisão é o Congresso, que quer anular decisões do STF quando afronta, obviamente, a prerrogativa do Congresso, que é de legislar. Só um pouco de semântica já resolve. O Augusto já lembrou. Legislativo, legisla, juiz, julga. Vamos lá. E a outra coisa que ele chamou, inclusive, de pigmeus morais, né? Diz que era um casuísmo do Senado, que votou, a Câmara ainda não votou, de anular, não permitir que ministro anule uma decisão do Congresso com um juiz apenas, ou seja, por decisão monocrática. Onde é que isso é, digamos, reformas maliciosas, ministro Gilmar Mendes? Depois ele diz o seguinte, pois elas fazem parte da onda de retrocesso democrático, tudo é assim, né? Tudo é retrocesso democrático quando vai contra o Supremo. Interferir nos outros poderes é o quê? Ir contra a Constituição é o quê? Mas vamos lá. Que ocorre globalmente, já tem que colocar, né, num plano maior. Encontrando no judiciário seu principal defensor e talvez a última fortaleza em pé. Ele acha que o Supremo é a última fortaleza que defende a democracia. Bom, ministro Gilmar Mendes, que ele chamou inclusive o Pacheco, olha só, de pigmeu moral, porque o pigmeu moral, o Pacheco também defendeu essa decisão monocrática, não pode anular decisão do Congresso. Né? Pois é, tá aí, você viu que absurdo, né? Realmente, esses juízes, e como diz aqui também o Augusto Nunes, né? Alguns nem são juízes, são advogados simplesmente, porque, né, nem passaram em concursos ali para juiz, e estão ali como juiz da Suprema Corte, uma corte que há muito tempo era bastante respeitada por todos os brasileiros, principalmente pelos bandidos, mas que hoje não são mais, né? E aí, pessoal, vejam só a proposta do ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, então, que aquilo que for votado, for decidido lá no parlamento, que são aquelas pessoas que foram eleitas pelo povo, ou seja, o que o parlamento faz, a gente entende que é a vontade do povo, porque se foi o povo que colocou aquela turma lá, né, 80 e poucos senadores, 500 e tantos deputados foram tirados de dentro dos estados, dos municípios. Então, pessoal, o STF falou assim, quando chegar aqui para nós, se a gente não concordar, a gente barra. Ou seja, fica claro esse ativismo judiciário e assim como falou o Augusto Nunes, está coberto de razão. Eu concordo com ele em gênero, número e grau, que o que nunca houve nesse país não foi o parlamento querer legislar, não. É o judiciário, com esse ativismo, querer mandar no país todo. E é por isso que nós estamos vivendo essa desordem. Para quem acha que nós vivemos numa democracia, está enganado. Porque se nesse país
fosse realmente um país onde se cumprisse a lei de capa a capa, onde realmente a democracia, o Estado de Direito fosse estabelecido, nós não teríamos tantos criminosos soltos por aí, nós não teríamos aí esses ex-governadores do Rio de Janeiro aí querendo voltar à política, nem pagaram o que eles deveriam. Nós não teríamos aí, olha só pessoal, na época da Lava Jato, né, Mensalão, Petrolão, tudo isso, teve tantas delações, né, JPS, Irmãos Batistas, teve Wesley Batista, teve o pessoal ali também da Odebrecht, foi tanta delação, teve aquele tesoureiro ali do Lula, todo mundo confessando seus crimes, entregando tudo ali de mão beijada. E aí, quando você vai ver, ninguém tá preso, pessoal. Aí quem que eles vão prender? A senhorinha com a Bíblia debaixo do braço que estava lá na esplanada. Aí quem que eles prendem? O Daniel Silveira, deputado federal eleito pelo povo, porque falou algumas palavras a mais ali, fica preso. Então, pessoal, nesse país, realmente, as coisas estão de perna pro ar. E aí, eu tenho para mim que para a direita voltar novamente só com intervenção de pessoal de fora, dos Estados Unidos, de alguém. Porque se depender das autoridades aqui no Brasil, é para perpetuar a esquerda no poder. É esse que é o papel deles. Existe um consórcio político em Brasília entre a imprensa, que recebe o PIX, entre o judiciário, entre o legislativo. Tem agora um pedido de impeachment para o Lula, né? Em 3 crimes, pelo menos, incorrendo em pelo menos 3 crimes, que está começando a rodar ali um super pedido de impeachment. E aí, pessoal, a pergunta que fica é o seguinte, será que vai ficar engavetado também lá na gaveta do Arthur Lira, que a gaveta já deve estar até transbordando de pedidos? Será que mais um pedido? Porque agora chega uma outra situação onde o Lula não está bem nem de saúde nem de popularidade. Ele não vai aguentar chegar até o final do governo, ao que tudo indica. E aí, será que eles vão arrumar um problema de saúde ali para ele, um laudo médico, para ele poder se afastar? E aí o Alckmin vai então fazer aquilo que o Alexandre de Moraes talvez foi colocado ali para fazer, que é colocar finalmente, né, o Geraldo Alckmin como presidente do Brasil? Não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte, pessoal. A direita precisa acordar, precisa levantar, o povo precisa voltar às ruas, precisa perder o medo de ir para as ruas, precisa perder o medo de ser censurado, porque se nós vivemos num Estado democrático de direito, então não precisa ter medo. Para que vai ter medo? Agora, se nós já somos uma Venezuela, inclusive por falar em Venezuela, a situação ali na fronteira com o Brasil, na Venezuela, está tensa. Tem soldados já passando a fronteira ali e já ocupando o espaço ali de Pacaraima, ali, né? O espaço ali na fronteira do Brasil, já do lado do Brasil, tropas venezuelanas. Para que eles estão ali? O que eles estão fazendo ali? E teve até uma pessoa que falou, um informante aí, que lá na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, quando a Rússia começou a invadir a Ucrânia, foi também dessa forma. Eles começaram a ficar ali na fronteira, e aí passaram a fronteira 500 metros para dentro, e estavam ali circulando, ficaram circulando dentro da Ucrânia. Não, a gente só está fazendo uma vigilância aqui, só um exercício militar, tá tudo certo e tal. Quando pensaram que não, eles já estavam com o pé e com a mão tudo para dentro. E aí começaram a tomar posse do território. E eu não me assusto de nada. Com esse governo que nós temos, esse desgoverno aí, não é possível que vai deixar a Venezuela um país muito menor em influência, em PIB, em força, em tudo, pegar ali a parte norte do país e invadir aquele pedaço ali para fazer, né, o que o Maduro gosta de fazer, que é o quê? Dominar e governar ali sobre os mais fracos. Será mesmo que eles vão deixar isso acontecer? Vamos ver, né, cenas do próximo capítulo. Olha só, por que você ainda não se inscreveu no canal? Você assistiu até agora, um canal que traz notícias da direita, do conservadorismo e que é contra toda ilegalidade e aquilo que está contra a Constituição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte dessa família, porque aqui, pessoal, você vai ver a verdade, não simplesmente aquilo que passa ali na TV Plim Plim, que é simplesmente comprado ali por meios públicos. Mas aqui nós vamos mostrar aquilo que realmente o povo precisa saber para estar bem informado. E para quem sabe, né, ano que vem, nas próximas eleições, aí a gente fazer maioria no Senado Federal e talvez, né, se tivermos um candidato da direita
disponível e à altura, bater de frente aí com essa esquerda, quem sabe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, pega também o vídeo e manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Nós vamos continuar essa luta aqui, pessoal, porque não vamos parar. Se os bons se calarem, os maus vão tomar conta. E isso nós não vamos deixar. Até a próxima.